Olá, boa noite. Com a possibilidade de mudanças nas regras de aposentadorias em decorrência do projeto de reforma da Previdência enviado pelo governo à Câmara dos Deputados, cresce o número de pessoas querendo escapar das novas diretrizes. São muitas as incertezas porque as cláusulas apresentadas podem sofrer alterações, interferindo de forma profunda no futuro do trabalhador. No programa de hoje, nossos convidados esclarecem quais os benefícios e direitos vigentes e como o trabalhador deve proceder caso esteja pensando em se aposentar antes da reforma. Fazem parte da mesa o advogado previdenciário Paulo Perazzo e Eugênio Giovanni Carciolo, gestor da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFPE. O número de WhatsApp para você enviar perguntas ou sua opinião é 81 98830 7098. Repetindo, 81 98830 7098. Para você acompanhar o programa em tempo real pela internet, o endereço eletrônico é www.ufpe.br/NTVRU. Bem, sejam bem-vindos e vamos conversar sobre esse tema tão atual, né, e que desperta tanto interesse, ou pelo menos o interesse de muita gente que pensa em se aposentar a curto prazo. Então, a primeira pergunta é, se justifica essa corrida das pessoas para querer se aposentar já nesse momento, preocupadas com o que possa acontecer com a reforma da Previdência? Vamos começar, Perazzo. Bom, não se justifica e até injustificável. Eu tenho recebido muitas pessoas que são os problemáticos de Temer, tá certo? Que é o problemático de Temer. São justamente aquelas pessoas que se anteciparam, correram, pediram a aposentadoria antes do dia, e aí acabou a reforma de Temer não vindo, e elas poderiam ter conseguido uma aposentadoria bem melhor caso elas tivessem solicitado depois. Tinha algumas pessoas que estavam temerosas, né? Não, estavam prestes a conseguir, por exemplo, o fator 85 ou 95, e aí, por algum motivo interno, de ansiedade, de medo, etc., acabaram pedindo com o fator previdenciário, ganhando 40% a menos, e depois, agora, não podem mais voltar atrás. O Supremo já decidiu que não cabe a desaposentadoria, elas não podem cancelar a aposentadoria para pedir uma nova aposentadoria com regras mais favoráveis. Portanto, você que está nos assistindo, a orientação básica é essa. Vá no seu advogado, vá no seu contador e faça uma contagem do seu tempo de serviço para você saber a sua situação real. Primeiro, em alguns casos, que eu já vi coisas assim do gênero, valerá mais a pena você pegar a nova regra, essa regra que está sendo proposta por Bolsonaro, do que você pegar uma aposentadoria hoje com fator previdenciário. Então, é a primeira coisa. Você veja se você já está perto das regras de transição, se você já tem o tempo de serviço, mas não poderia se aposentar com fator previdenciário, mas não pegando a regra do fator 86, 96, que hoje já tem essa pontuação. Aumentou um ponto, né, a partir desse ano. Então, ninguém corra para fazer o seguinte, para ver a sua situação real, para ver a sua situação fática, a sua situação pessoal. Essa, sim, é a grande sacada. Então, depois disso, junto com o seu advogado, começa a fazer uma programação. Por essa regra eu ganharia quanto? Por essa regra eu ganharia quanto? Se eu for me aposentar com as regras propostas por Bolsonaro, eu ganharia X. Então, em cima dessa perspectiva, você tem condições, sim, de fazer um planejamento previdenciário. A dica é essa. Eugênio, na UFPE e no serviço público, de um modo geral, também está acontecendo uma corrida muito grande. Está muito grande. Então, veja só, no serviço público federal, certo? Eu passei 34 anos na área de recursos humanos da UFPE e presenciei, na década de 90, uma corrida por aposentadorias. Depois passei por 2 reformas da Previdência. Uma da emenda constitucional número 20, de 98, e essa 41, de 2003, certo? O que eu digo às pessoas é o seguinte: em primeiro lugar,
quando você está escrevendo uma reforma da Previdência, você está mexendo em duas variáveis que as pessoas têm que ficar tranquilas, porque um é o tempo de serviço e a outra é a idade. Ninguém muda a idade de ninguém e ninguém muda o tempo de serviço das pessoas, porque o tempo de serviço já está consolidado das pessoas. Agora, para tranquilizar, é o seguinte, qualquer reforma da Previdência, e eu digo na universidade isso, tem que ter um artigo que garanta o direito adquirido, certo? Para tranquilizar. Que artigo é esse que tem um direito adquirido? Para facilitar a compreensão, é que as pessoas que estão ganhando abono de permanência. Abono de permanência, hoje, é um benefício que as pessoas só adquirem ele quando cumprem um requisito para a aposentadoria. São as pessoas que podem se aposentar e não querem. Então, essas pessoas, tá certo? Todas as reformas da Previdência, todas que foram, inclusive essa, tanto a do governo Michel Temer como essa de Bolsonaro está no artigo 9, parágrafo 1º. Então tá já certo? tem que ficar claro isso, né? Quem tiver o abono de permanência pode ficar tranquilo que está assegurado. não vai ser atingido pela reforma da Previdência, de maneira nenhuma. Uhum. Muito bem, a gente vai continuar, né, indo e voltando, fazendo comparativos, inclusive, entre se aposentar agora, se aposentar mais na frente, mas aí para poder a gente contemplar esses tantos pontos que existem na Previdência atual, vamos entender um pouco essa regra da 86-96 da aposentadoria progressiva por tempo de contribuição. Como funciona essa regra dentro da Previdência, Paulo Perazzo? Vamos lá. Hoje existe a regra do fator previdenciário, que é uma das regras que também vale a pena você saber o dia que você vai se aposentar. O melhor dia de você se aposentar com fator previdenciário é o dia do seu aniversário, tá certo? Porque muda o fator previdenciário. Então, no dia do seu aniversário você tem menos expectativa de vida e mais idade. Ou seja, eu vi gente que perdeu aí 5%, porque naquela época de Michel Temer, faltava aí 1 mês e meio para você conseguir, para você completar aniversário, para você ter um fator previdenciário mais favorável, e a agonia foi tão grande, o pânico foi tão grande que o cara escolheu o fator previdenciário, que é a pior das regras, e a pior regra, a pior situação na pior regra. Então, até isso você tem que saber o dia correto. O fator 86/96 é uma espécie de aposentadoria facultativa, também você não é obrigado a esperar por ela, mas é justamente para as pessoas que querem escapar do fator previdenciário. Então, o homem precisa ter pelo menos 35 anos de contribuição, sempre. A mulher sempre 30 anos de contribuição, sempre. E somar com a idade. Se essa soma do tempo de contribuição mais a idade resultar em 86 pontos para a mulher ou 96 pontos para o homem, então você não vai ter a aplicação do fator previdenciário, que pode aí reduzir facilmente 30% a 40% do valor do seu benefício. É uma regra facultativa e que vai acabar pela nova proposta de reforma da Previdência. Eugênio, no serviço público, como funciona essa aposentadoria por contribuição, por tempo de contribuição somado à idade, né? Essa regrinha 85-96 ou 86, aliás, 85-95 ou 86-96, como é que funciona isso? Atualmente, ainda não existe 86-96 só se aplica no caso da regra geral do INSS. No INSS, no regime geral da Previdência Social. Porque a gente sabe que nós temos o regime próprio do servidor público federal, em cada estado tem um regime de previdência e tem o regime geral da Previdência Social, que é isso que o doutor Perazzo falou. No Serviço Público Federal, com a emenda 41/2003, ele dividiu o Serviço Público Federal em 3 situações hoje, para facilitar as pessoas entenderem hoje. Hoje tem as pessoas que entraram no Serviço Público em cargo estatutário antes de 31 de dezembro de 2003, que tem a aposentadoria com paridade e integralidade. Integralidade é o último salário, que é muito fácil. Você vai pegar o salário, tirar algumas coisas, não faz cálculo nenhum. E a paridade é toda vez que o salário da pessoa ativa aumentar, o salário do aposentado vai ter o mesmo reajuste. A coisa mais importante para o aposentado é a paridade, não é nem a integralidade.
Porque é muito fácil você saber seu salário. Você não precisa nem na área no recursos humanos perguntar. Hoje em dia você consegue fazer essa gestão tranquilamente. Mas que foi retirada só permanece para quem entrou antes de 2003. No cargo antes de 31 de 2003. Quem entrou em 1 de janeiro de 2004 a 3 de fevereiro de 2013, não tem nem paridade nem integralidade, mas a aposentadoria ainda não está sob o teto do INSS. Hoje, no Serviço Público Federal, quem entrou, mesmo no regime estatutário, depois de 4 de fevereiro de 2013, certo? Independentemente do salário, a sua aposentadoria está limitada ao teto do INSS. Tá certo? No Serviço Público Federal já existe isso, hoje já está implementado no federal. Alguns estados do Brasil ainda não aplicaram, porque isso é uma regra da emenda 41 de 2003, o Serviço Público Federal já regulamentou isso, tá certo? Então, a aposentadoria, quem entrou depois de 4 de fevereiro de 2013, é o teto. Em 1 de janeiro de 2004 a 3 de fevereiro de 2013, quem entrou no cargo público é estatutário, a média ainda é sobre tudo, mas não tem paridade e nem integralidade. É um cálculo parecido com a aposentadoria do INSS. E quem entrou antes de 31 de dezembro de 2003 tem a paridade e integralidade com duas regras. A primeira regra é 60 anos homem, 55 anos mulher, 35 anos de tempo de serviço, 30 mulher, 20 no serviço público, para ambos os casos, 10 na carreira e 5 no cargo. E existe outra regra que é parecida com essa 86-96, mas que não existe, é 85-90, 85-95, que é para quem entrou antes de 16 de dezembro de 98, no estatutário. Aí, a pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem 36 anos é homem, pode se aposentar com 59 anos de idade. Certo? Porque cada ano que passar, isso é a emenda 47/2005. Mesmo sem ter completado a idade de 60 ou 55, pode se aposentar sem ser na proporcionalidade. Seria integral. Um exemplo seria o seguinte: uma mulher tem 31 anos de idade, pode se aposentar com 54 anos. Certo? E agora isso só para quem entrou antes de 16 de dezembro de 98. Perazzo, essa discussão sobre paridade e integralidade, ela não funciona para CLT? Não. A paridade e a integralidade são institutos próprios do direito administrativo, no sentido de aposentadorias de regime próprio de previdência. Então, o aposentado do regime geral, ou seja, quem é do INSS, é uma média aritmética de 80% dos maiores salários, que é uma coisa que vai cair, que hoje em dia é uma coisa interessante para as pessoas que se aposentam pelo INSS. Por exemplo, vamos supor, só para um efeito de cálculo, que você tenha colocado 100 contribuições no INSS de julho de 94 para cá. Sempre a regra é essa. A Lei 8.976, ela estabeleceu que a sua média vai ser em cima das contribuições de julho de 94 até o dia da sua aposentadoria. Para um efeito de cálculo, para quem está em casa nos entender, vamos supor que você colocou 100 contribuições lá dentro. 80 contribuições mais gordinhas vão entrar no cálculo. E as 20 contribuições mais magrinhas, a lei mandou que tirasse do cálculo. Isso faz com que a sua média geral suba. Por quê? Porque você tirou as magrinhas e deixou as gordinhas. Isso aí, essa nova proposta de reforma da Previdência está querendo tirar isso aí. Isso é uma das armadilhas pouco visíveis, tá certo, das pessoas que vão se aposentar no futuro. Fala apenas aposentar pela média, né? Média. Aí vai ser utilizado. Você colocou 100 salários, vai ser a média aritmética simples dos 100 salários. Só que tem muita gente que fez uma programação em cima disso aí. Bom, uma mulher, olha, eu estou aqui, eu vou me aposentar daqui a 30 anos. Então, se só vai ser utilizado 80% das maiores, então vamos fazer uma sistemática. 6 anos eu contribuo pelo mínimo e 24 anos eu contribuo pelo máximo. Por quê? Porque vai dar rigorosamente o mesmo valor. 20% vai ser sempre excluído. Então teve muita gente que fez um planejamento previdenciário dizendo o seguinte: olha,
Eu já estou com, tipo, sei lá, 28 anos de contribuição. A partir de hoje, se eu contribuir os próximos 7 anos pelo mínimo, a minha média vai ser rigorosamente igual. Então, vamos contribuir pelo mínimo. Só que aí, muita gente fez esse planejamento previdenciário e agora a regra vai acabar. Vai entrar os gordos e os magros. Isso eu fiz umas simulações de cálculo, só para você ter ideia. Um cara que, por exemplo, pagou aí, sei lá, dentro dessa média, 80% em cima do teto e 20% sobre o mínimo, ele vai perder 30% do valor só porque a média não vai ser mais uma média ponderada e vai ser uma média aritmética simples. Entendeu? Então tem muita modificação que é casca de banana nessa Previdência Social. Pois é, então assim, falta ainda muita informação para poder a gente ter clareza do que está acontecendo e o que pode acontecer, não é? Eugênio falava aqui com a gente, inclusive, sobre a questão de uma lei complementar, que pode Sim. agravar mais ainda esse impacto sobre a população, né, sobre os trabalhadores. Poderia explicar para a gente, Eugênio, o que aconteceria de fato? Vendo essa proposta da Previdência, tá certo, que foi enviada para o Congresso, eu acho que no cômputo geral, a aposentadoria, certo, vai ser muito difícil de ser alcançada, como é hoje, como o doutor Perazzo falou aí. Agora, veja só, o maior problema é tirar tudo da Constituição, a aposentadoria, certo? Isso é possível através de lei complementar. Porque é o seguinte, na proposta da reforma da Previdência, está colocando depois que lei complementar vai disciplinar tudo. Então, hoje, para você alterar a reforma da Previdência no Brasil, para você alterar a aposentadoria de um servidor público federal, do INSS, pode com lei ordinária, isso eu sei. Agora, no caso do Serviço Público Federal hoje, só altera se mudar a Constituição. Para mudar a Constituição, através de uma PEC, de uma emenda constitucional, você tem que ter 2 votações no Senado, com 308 deputados presentes, votando a favor. Que é o que está acontecendo com essa proposta de reforma. Por isso que está tendo essa dificuldade hoje. Então, você tem que ter 2 votações na Câmara, com 308, e 2 no Senado com 49. Só que, se essa reforma da Previdência passar como está aí, só através de lei complementar você muda qualquer regra e só precisa de 257 votos. Aí muda a regra da Constituição. Muda, tira toda... não precisa mais alterar a regra de aposentadoria com PEC, com emenda constitucional, que é um perigo. Pois isso é uma questão que no mundo inteiro tem causado esse burburinho. Muita gente critica a Constituição brasileira porque ela ordinarizou a legislação, ou seja, a Constituição, em tese, deveria tratar da formação do Estado, do tipo de governo, do tipo das instituições básicas. E o que a gente vê hoje é o seguinte, é a Constituição Federal ditando regras do dia a dia. Isso não seria função da Constituição Federal, isso seria uma função da lei. Mas, em compensação, à medida que a gente deixa para o legislador ordinário, a gente acaba tirando essas regras mais impositivas e deixando ao sabor de cada governo. Ok, a gente vai para A gente vai para um intervalo e volta daqui a pouquinho falando sobre as regras atuais da Previdência Social. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Regras Atuais da Previdência Social. Participam Paulo Perazzo, advogado previdenciário, e Eugênio Geovani, gestor da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFPE. O número de WhatsApp para você enviar perguntas ou sua opinião é 81 988307098. Repetindo, 81 988307098. Eugênio,
Algumas pessoas elas estão recorrendo à soma de tempo da iniciativa privada com o tempo do serviço público, fazendo a averbação, né, para tentar escapar dessa reforma. Como é isso? Como é que funciona essa averbação, essa soma? Em que momento isso pode ser bom ou pode ser também uma casca de banana? Atualmente, a contagem de tempo recíproco do tempo de serviço é garantida na Constituição, tá certo? Você trabalhou na iniciativa privada, você pode contar tempo para o serviço público. Mas, naquelas situações que eu falei, da paridade e integralidade, para quem entrou antes de 31 de dezembro de 2003, que pode fazer aquela soma que eu falei. Um homem pode se aposentar com 59 anos e 36 anos de serviço, porque passou um ano de 35, ele pode diminuir um ano da idade. Você pode trazer tempo de fora? Pode. Só que hoje, essas duas regras, existem umas 8 ou 10 regras no serviço público hoje. Existem regras parecidas com essa que o doutor Perazzo falou, da média, remunerações, também existe no serviço público. Aquelas regras que eu falei inicialmente, da soma 95 a 85, exige hoje que você tenha 25 anos de serviço público. 25 anos de serviço público, se você tem que ter 25 anos de serviço público, 15 anos na carreira e 5 no cargo. Aí você pode usar essa situação de que eu tenho 36 anos, posso me aposentar com 59, se for homem. Mulher, se eu tiver 54, eu posso me aposentar com 31. Agora tem que ter 25 anos de serviço público, certo? E o que ele falou, eu achei muito interessante, que é o seguinte, essas situações de desespero levam as pessoas a achar coisas que não tinham vislumbrado antes. Ainda hoje eu conversei com uma pessoa lá de Arapiraca que trabalhou na roça. E esse período da roça pode ser contado? Sim, pode ser contado. Eu trabalhava com meu pai, por exemplo. Eu não tinha nem, digamos, documentação naquela época. Mas meu pai tinha. Então eu posso usar a documentação do meu pai para provar o meu próprio tempo de serviço. Então teve gente aí que tem o quê? 5, 7 anos, 10 anos do tempo que trabalhou da roça, quando veio para o Recife, e aí pode pegar esse tempo lá de trás e trazer. Outros casos que são muito interessantes também, pessoas que trabalharam clandestinamente em várias empresas, tá certo? Eu trabalhei tanto naquele posto de combustível, eu trabalhei tanto naquele contador, só que na época ele me pagava e eu não tinha noção de que isso poderia me fazer falta. A gente está indo buscar muito desses esqueletos. E para isso a pessoa precisa ter prova material. Prova material é aquela que não é exclusivamente testemunhal, tem várias testemunhas. Então, ela se configura como recibos, o imposto de renda da época. E fotografias. Fotografias também. Uma vez eu me lembro de uma mulher que o marido trabalhava em um posto de gasolina, mas de forma clandestina, e a gente precisava de uma prova material junto com as testemunhas para provar realmente que ele trabalhava. Isso não tem nada. Isso, olha, crachá ele não tinha, mas ele tinha uma coisa interessante, o macacão dele com o nome dele. Se a senhora tem alguém para ir buscar esse macacão agora, tenho. E aí foi mandar um táxi lá, pegaram o macacão, porque o juiz queria ver que não era uma coisa produzida, foram lá na casa, pegaram o macacão, disse aqui, ó, o macacão com o nome dele. O juiz se convenceu que aquilo era uma prova material, tinha existência real, juntou com as testemunhas, conseguiu aí 7 anos de serviço e ela conseguiu a pensão. Então, tem muita gente que está indo atrás de tempo de exército, que não lembrava, tempo de aluno aprendiz, que estava na escola técnica, não sei qual na época, e fazia pão, e o pão era vendido para poder retornar, para pagar aqueles estudos. Isso aí serve. PPP, o cara trabalhou com insalubridade, periculosidade, e não lembrava. Mas aí vai na empresa, pega o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, ganha mais 4 ou 5 anos de serviço em razão da insalubridade ou periculosidade. Então, as pessoas estão começando a
trazer esses esqueletos debaixo da terra, estavam lá, e aí é quando soma tudo, acaba conseguindo a aposentadoria e fugindo de Bolsonaro. Tem aqui, boa noite, gostaria de saber como vão ficar os direitos adquiridos. É J. Albuquerque, do bairro de Cavaleiro. Poderia falar, Eugênio? Inicialmente eu falei já isso aí. No caso do Serviço Público Federal, a regra do direito adquirido, toda a reforma da Previdência, a pessoa que entende direito previdenciário, quando vai fazer uma reforma da Previdência, se ela não fizer esse artigo, eu disse lá na universidade, ela nunca estudou direito previdenciário, tá certo? Porque quando, eu repeti novamente, direito previdenciário, você mexe com duas coisas, a idade e o tempo de serviço. Eu, escrevendo reforma da Previdência em Brasília, eu não posso mexer com essas duas coisas. Eu não mudo a data de nascimento de ninguém, nem mudo o tempo de serviço, tá certo? Então, o que é o direito adquirido da reforma da Previdência? É quem já cumpriu os requisitos. Quem já cumpriu os requisitos significa, eu falei, o abono de permanência. Quem está com abono de permanência é porque já cumpriu uma regra de aposentadoria, certo? Se você cumpriu essa regra de aposentadoria, se você pegar essa proposta que foi enviada, lá no artigo 9, parágrafo 1º, está dizendo aí, quem cumpriu as regras serão asseguradas a qualquer tempo. A qualquer tempo, não existe limite. Então, se no Serviço Público Federal você está com uma boa permanência hoje, tá certo? E não se aposenta, e vem a reforma, e quando for se aposentar daqui a 10, 5, 6 anos, o recurso humano tem que saber que você cumpriu o requisito. Mas isso é inclusive um benefício que pode ir por terra caso venha aquela lei complementar, né? Não. Ainda assim, não? Isso, essa hipótese nenhuma vai. O que a lei complementar, o que está na proposta, o que a lei complementar pode acontecer é o seguinte, para essas situações, não. O que a lei complementar, quem está aposentado, o que eu li mal, é a criação de contribuições previdenciárias extraordinárias, entendeu? Mas o direito à aposentadoria... O direito eu estou falando até agora... Até agora é direito. Daqui para frente pode ser que isso caia por terra, que o servidor público ele passe a não ter mais direito ao abono de permanência. Mas na proposta do governo está previsto o abono de permanência. Agora veja só, vamos lá. Essa pergunta que você fez é muito boa. Eu estou com o abono de permanência. Aí essa proposta é aprovada como está aí, tá certo? Aí a lei complementar pode mudar o valor do meu abono de permanência, tá certo? Agora, o direito à aposentadoria e cumprir o requisito não pode. Agora, por exemplo, eu me aposentei, aí hoje no Serviço Público Federal, quem se aposenta, quem está com abono de permanência não está pagando a Previdência. Quando se aposenta, volta a pagar. Como é que paga o Serviço Federal? Paga 11% do que passar de 5.839, que é o teto do INSS. Se o cara ganhar R$6.000, 6 mil menos 5.839, paga 11%. O que é que pode acontecer com a lei complementar? É ele criar contribuições extraordinárias. Aí a pessoa não pode fazer nada. Isso constitucionalmente pode ser criado. Aí diminui o valor da aposentadoria. Ótimo. Eu já estou ficando preocupado aqui com a quantidade de perguntas que a gente tem e com o tempo da resposta. Eu sei que você queria falar, você poderia dar uma resposta breve para poder a gente entrar aqui na próxima pergunta? Mas olha, só falando dessa questão do direito adquirido, isso é uma coisa que muita gente está em pânico. Olha, se você já cumpriu as regras perante essa legislação aqui, agora, se você já tem o direito de se aposentar hoje, embora você não exerça esse direito hoje, você só decida exercer esse direito daqui a 10 anos, você ainda hoje tem direito adquirido. Então isso é que é importante, porque tem muita gente que está correndo para dizer assim, eu vou garantir a minha aposentadoria. O exercício do seu direito não se confunde com você ter obtido esse direito. Então, muita gente aí não precisa correr para poder se aposentar, porque pode exercer depois. Pode esperar a compulsória, né? E uma segunda coisa... Eu posso dar um exemplo sobre isso aí. É porque as pessoas confundem muito no Brasil o que é direito adquirido e o que é expectativa de direito, tá certo? Então, para ficar bem fácil, é o seguinte, eu estou com 59 anos e 364 dias. E para me aposentar, eu tenho que ter 60 anos. Aí a reforma sai com 59 e 300, me pegou. Porque eu não cumpri requisito nenhum de aposentadoria, regra nenhuma. Agora, se eu já cumpri, tá certo? Se eu já cumpri,
todas as reformas da Previdência asseguram a aposentadoria a qualquer tempo. É isso que ele falou. E complementando, eu só vou discordar uma besteirinha de Eugênio, que Eugênio disse, olha, ninguém pode mudar a data de nascimento nem tempo de contribuição. E advogado é um danado para arrumar jeito para tudo. Já 2 vezes a gente mudou data de nascimento, da seguinte maneira. A gente provou que em determinados casos no interior, o cara registrava a mulher com mais idade para poder votar. E aí a gente foi, através de documentação, mostrar que ela não era tão velha, que era mais nova, isso para uma determinada situação. Em outros casos, foi também de exército. Então o cara alterou a idade com os pais fizeram isso. Então, em poucos casos, a gente consegue realmente 2 anos, 5 anos, porque entra-se com uma ação de retificação de registro civil. E a alteração do tempo de contribuição, que a Eugênio falou, isso só mexendo contigo, viu, Eugênio, brincando com um fundo de verdade, é exatamente isso, é descavar esqueletos. Você tirar tempos clandestinos, etc., para ver se você consegue colocar naquele tempo de contribuição. O que a gente falou é certíssimo, mas ainda assim o advogado sempre consegue esses malabarismos. Isso que Paulo está falando é o seguinte, eu já presenciei isso no serviço público. É o quê? No passado, do batistério da igreja para o cartório civil, demorava um bocado de tempo. Às vezes a pessoa até para votar, antecipar a vaidade, alterar a vaidade, tudinho, e você depois corrigia isso no passado, né? Mas isso não é uma regra, né? Certo. Como fica um casal em caso de morte, sendo que um trabalha no setor público e o outro no setor privado? O sobrevivente recebe os 2 salários na nova regra? Eles vão fazer uma alteração muito forte nisso aí, que é uma tendência mundial. Em alguns países, você só pode receber apenas um único benefício. Aqui a gente tem nós temos algumas situações que são surpreendentes. Eu conheci uma mulher que tem 6 benefícios previdenciários ao todo. 6. Ela é médica, trabalhava no município, no estado e como particular. Então, ela tem a aposentadoria pelo município, pelo estado e também como médica particular, pelo regime geral. Então, ela tem 3. O marido também era médico, morreu. Ele trabalhava no município, no estado e como médico particular. Então, ela tem 3 benefícios dela e mais 3 benefícios dele. Isso, em tese, é justificável. Bem, todos os 2 contribuíram. O que a gente tem que entender é o seguinte. O sistema, nós temos um conjunto de sistemas previdenciários. Tá certo? Temos o sistema dos militares, temos o sistema do regime geral, temos os regimes próprios, e todos eles são deficitários. Todos eles são deficitários. Ou seja, a gente entra com uma parte do dinheiro e a sociedade entra com a outra parte do dinheiro. A sociedade tem a COFINS, tem a contribuição social sobre o lucro, tem loterias, multas, ou seja, toda a aposentadoria, ela é subsidiada. Você entra com uma parte, a sociedade entra com a... O que é a essência disso? É que, em muitos casos, a sociedade está bancando, subsidiando pessoas a manterem o seu status quo, aquela vida de, digamos, rico. Tá bom? Então, o que é que acontece? Vão ser feitas algumas modificações para quê? Para que a sociedade não subsidie tanto. E aí, neste caso, você vai poder escolher o benefício mais alto, o outro benefício ficará limitado a 2 salários mínimos. Então, essa é a regra geral que está vindo por aí. Em cima desse, eu acho que esse ponto é um dos pontos mais duros da reforma. Embora a aposentadoria, como ele fez aquela conta das 100% da média, que vai diminuir, vai estimular muitas pessoas a se aposentarem, mas essa regra aí que ele está propondo, ela tem que a proposta foi aquela proposta a mais forte que existe. Por que foi a mais forte que existe? Imagine numa casa que tem 2 aposentados e eles já estão com seu nível, sua qualidade de vida, nível de vida, plano de saúde, os gastos mensais, todinho equilibrado naquelas 2 rendas. E vamos supor um exemplo, um ganha 6 mil, outro ganha 6 mil reais.
tá certo? Aí um morre, os 6 mil desaparece no dia da morte do outro, só fica 6 mil reais. E as dívidas todinhas que existem, elas desaparecem também. Eu acho que isso tem que ser bem trabalhado, tá certo? Tem que ser essa proposta. Pode ser que, por exemplo, não poder acumular 4 benefícios, 3 benefícios, como tem gente que tem 6 benefícios, tudinho. Mas 2 benefícios e desaparecer instantaneamente, as dívidas não vão desaparecer com a morte das pessoas, imediatamente. Eu acho que a gente já chegou em mais um intervalo. Falta um minuto, então vamos passar mais uma pergunta. Trabalho de vigilante. Em 2020, completo 25 anos de serviço especial. Como fica a situação se houver mudança? Está falando aqui exatamente de aposentadorias especiais, né? Isso. Que o vigilante tem. Você está muito próximo de conseguir. Tomara que, inclusive, você consiga o direito adquirido, que seria os 25 anos, de uma maneira geral. Agora, está vindo, sim, modificações nessa questão da aposentadoria especial. Se for homologada antes de... Isso. A principal... De que ele complete esse tempo aí? A principal modificação é que vai haver uma idade mínima, inclusive para as aposentadorias especiais, que hoje não existe, que seria uma idade mínima de 50 anos. Então, é possível, sim, que ele tenha que contribuir mais, até pelo menos conseguir a idade mínima de 50 anos, que ele não falou quanto tinha, mas se ele não conseguir atingir as regras da aposentadoria antes da reforma, ele vai ter que cumprir os requisitos que vem na reforma, e entre eles aí está aí a idade mínima. Então, se ele tem, por exemplo, 45 anos, aí ele vai ter que contribuir mais pelo menos 5 para poder chegar nessa idade mínima de 50 anos. Ok, a gente faz mais um intervalo e volta daqui a pouquinho falando sobre a aposentadoria nas regras atuais. O Opinião Pernambuco está de volta e o tema de hoje, regras atuais da Previdência Social. Participam Paulo Perazzo, advogado previdenciário, e Eugênio Giovanni, gestor da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFPE. Tem uma pergunta aqui que é do Edivan, ele diz que mora em Tegipió e fala a aposentadoria dos juízes, políticos, militares, como ficará? Eles terão algum privilégio? Bom, a ideia é trazer essas pessoas de sair da bolha que elas vivem para o mundo real, cada vez mais. Não é? Por quê? Por que eu falo em bolha? Por exemplo, tem gente aí, auditores da Receita Federal, alguns juízes, ganhando 40 mil reais. Como eu acabei de falar, uma parte desse valor é deles, foram eles que colocaram, outra parte é subsidiada pela sociedade. Hoje em dia, em todos os âmbitos do governo, federal, estadual, municipal, a gente está tendo que utilizar recursos do Tesouro para injetar nos orçamentos da Seguridade Social. Existem impostos, tributos específicos para abastecer previdência social, é um orçamento à parte. Esses tributos são insuficientes para, cobrir a despesa. Então, sempre a gente tem que tirar dinheiro do Tesouro para colocar lá. Então, no futuro, se continuar esse crescimento, todo o dinheiro arrecadado pelo Estado vai servir apenas para pagar aposentadorias e pensões. Então, nós temos que tirar muita gente da bolha que vive e trazer pelo menos para o regime geral. A ideia que eu tinha de previdência era que todas as pessoas, nem existisse, na verdade, regime próprio. Trazer todo mundo para o regime geral, militares, juízes, políticos, pessoas, trazer todo mundo para o INSS e aí acabava qualquer tipo de... Mas o risco é exatamente de algumas categorias serem blindadas, né? E serem blindados principalmente os mais fortes. Claro. O fato de a reforma dos militares não ter seguido junto na mesma reforma já foi uma maneira também de blindar, né? Então já se interpreta isso como um certo privilégio. Agora falando um pouquinho sobre isso aí, é o seguinte, no caso do serviço público, com a emenda 41 do Serviço Público Federal, hoje é aquilo que eu disse no começo, quem entrou depois no Serviço Público Federal, porque tem alguns dos estados e regime próprio que não foram regulamentados ainda. Nem município. Município.
Aí a maioria dos municípios optam em ficar no regime geral da Previdência Social, porque não tem como fazer um regime próprio de Previdência. No caso do Serviço Público Federal, quem entrou depois de 4 de fevereiro de 2013, já está no teto. Até os auditores, o pessoal lá da Câmara, lá em Brasília, o judiciário, os técnicos, né? Os juízes são outra regra. Isso independente do que venha nessa reforma, né? Antes dessa reforma. Eugênio. Agora tem uma coisa que é diferente da iniciativa privada, que é bom ressaltar, é que as pessoas do serviço público que entraram antes de 31 de dezembro de 2003 e elas contribuem 11% sobre o salário todo. Não é feito o INSS que se você ganhar R$10.000, você só pode pagar 11% sobre 5.839, tá certo? Hoje elas contribuem 11%, por exemplo, ganha R$10.000, quem entrou antes de 31 de dezembro de 2003 paga 11% de R$10.000. Quem ganha 30 mil recebe 11% de R$30.000. Uhum. Tem uma pergunta aqui de sou professor universitário, idade 56 anos, com 23 anos de trabalho na instituição e 3 anos na iniciativa privada. Como fica a minha aposentadoria? Poderia responder isso aí? Veja só, mesmo com a emenda 41, certo? Aí a gente não sabe qual foi aquelas 3 faixas que eu disse bem facilmente para você identificar a aposentadoria é o seguinte: quem entrou antes de 31 de dezembro de 2003, quem entrou em 1 de janeiro de 2004 a 3 de fevereiro de 2013 e quem entrou depois de 4 de fevereiro de 2013. Quem entrou antes, se a pessoa entrou antes de 31 de dezembro de 2003, certo? Existe aposentadorias pela média da remuneração, tá certo? Existe a paridade, aquela que eu falei, de 60, 35, e existem outras regras, tá certo? Aí, se ele conseguir se aposentar, vai aplicar aquela média de julho, existe essa regra também, de julho de 94 para cá, fazendo a média das 80 contribuições. Mas se ele entrou, é porque a gente não sabe a data que ele entrou, se ele entrou antes de 31 de dezembro de 2003, é melhor esperar pela regra da paridade. Uhum. Cada caso é um caso, né? Por isso que esse programa não vai dar conta de tantas dúvidas das pessoas. Alguém que saiba, um cara como é o Eugênio, para poder fazer as várias simulações, tá certo? Um servidor público, por exemplo, ele pode estar enquadrado em 2 ou até 3 regras já elegíveis de aposentadoria. Uma pode ser melhor do que a outra. Então, sempre antes de fazer um pedido, faça a sua simulação. Essa consulta. Meu nome é Marco Carvalho. Como será a aposentadoria especial para quem trabalha com insalubridade? Ele diz: irei fazer 49 anos de idade no dia 30 de maio e tenho 25 anos de contribuição. É do bairro de Sucupira, Jaboatão. No caso dele, se ele tiver os 25 anos só com insalubridade, ele já tem direito adquirido. Ele já é elegível perante a atual legislação, ele já completou os requisitos exigidos pela atual legislação de 25 anos. Isso independente da idade? Independente da idade, tá certo? Até porque é o seguinte, tem alguns tipos de aposentadoria especial que exigem apenas 15 anos de contribuição. Se você trabalhar em minas subterrâneas, por exemplo, se você conseguir sobreviver 15 anos, pode ir para casa que você já cumpriu o seu papel previdenciário. Mas então, para colocar uma idade mínima. No caso dele, ele não seria tão atingido, porque ele já tem 49 anos de idade. Se a regra passasse hoje, ele teria que cumprir pelo menos mais um ano para poder se aposentar. Uhum. Tem outra pergunta aqui que fala sobre autônomo, né? Como vai ficar a aposentadoria para os autônomos? O autônomo, ele é o contribuinte individual, são as pessoas que recolhem por conta própria, ficam dentro das regras gerais de aposentadoria. Vai ser exigido 65 anos de idade para o homem e 62 anos de idade para a mulher, isso na regra geral. E vai aumentar o tempo mínimo de contribuição, que hoje, para uma aposentadoria por idade é de 15 anos, vai aumentar para 20. Então, a regra geral vai ser essa. Temos 3 regras de transição, que eu não sei se vai dar para falar aqui, mas a regra geral vai ser 20 anos de contribuição, 65 de idade para o homem e 62 para a mulher. Uhum. Lúcia de Casaforte, gostaria de perguntar ao Dr. Paulo Perazzo. Tenho 58 anos e 29
de trabalho em banco. Estou pretendendo me aposentar no próximo ano, em março de 2020, quando completo 30 anos de serviço. Vou conseguir me aposentar integral? Ela disse que o INSS informou que tem que esperar completar os 30 anos de serviço. É verdade. Hoje ela não é elegível, ela não completou a idade... Volta, só uma coisa, qual a idade dela que ela tem? Ela tem 58 anos. Bom, então, olha, ela vai poder exercer uma das várias modalidades de regra de transição. Por exemplo, quem está faltando apenas 2 anos para conseguir a aposentadoria, que é o caso dela, ela só está faltando 1 ano, ela vai poder optar, por exemplo, pela regra do fator previdenciário, contanto que ela pague um pedágio de 50% do tempo que falta. Ou seja, se falta 1 ano, ela tem que pagar pelo menos 6 meses. Então, ela pode fazer isso. Tem a regra de transição número 2, que exige 61 anos para o homem e 57 para a mulher. Ela também já poderia exercer essa segunda regra de transição. Então, assim, não achem que é o fim do mundo. Para as pessoas que estão realmente próximos de se aposentar, vieram 3 tipos de regra de transição e não vai ser o fim do mundo. Agora, para quem está faltando muito tempo, não vai pegar as regras de transição e aí vai ter sempre que cumprir 20 anos de contribuição, 65 de idade para o homem e 62 para a mulher. Agora, esses casos provavelmente vão cair na regra de transição. Eugênio, essas regras de transição, elas mudam completamente toda a configuração vigente, não é? Tudo que está valendo até agora acaba sofrendo uma alteração. Eu verifiquei que no texto fala que, por exemplo, o servidor público, para se aposentar com paridade e salário integral, e aí esses que entraram lá atrás, antes de 2003 ou 98, teria que necessariamente cumprir a idade mínima de 65 anos homem e 62 mulher. O que é que está valendo de fato? Tanto na proposta de reforma da Previdência anterior do governo Temer, como essa atual, o que eles praticamente, eu não vou entrar em detalhe, né, com essa questão de tempo de serviço ou não, mas na verdade eles fizeram o seguinte, quem entrou, aquilo que eu disse, naquelas 3 fases, quem entrou antes de 31 de dezembro de 2003, que tem assegurado a aposentadoria com integralidade e paridade, integralidade é o último salário, e paridade acompanhar o salário da ativa. O que ele fez na proposta atual, que está tramitando no Congresso, foi o seguinte, ele não tirou, ele pegou e fez o seguinte, quem quiser se aposentar com paridade e integralidade, só se aposenta com 65 anos homem e 62 mulheres, certo? Se não tiver 65 anos homem e 62 anos mulher, vai se aposentar pela média das remunerações, certo? Que existe essa regra no serviço público hoje. Como é essa regra? A regra é o seguinte, hoje 80% os valores são atualizados, de julho de 94 para cá, aí pega os 80% maiores e tira uma média. Exemplo, aquele aqui, que eu digo bem facilmente, o cara dá 10 pulos, 10 saltos em distância, aí pega os 2 menores, tira e faz a média dos 8 maiores. E a conta é essa aí, certo? Só que na proposta que vai, até isso está tirando também. Hoje é a média dos 10 saltos, dos 100%, então não vale a pena. Quem entrou antes de 31 de 2003, se não cumprir o requisito antes da reforma, só deve se aposentar 65, 62 anos. Tá certo? Ok. O BPC, ele tem sido motivo de polêmica, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem feito uns acenos assim para ver se o governo mexe nesse benefício, né? Que é o plano de prestação continuada, benefício de prestação continuada. O que é, na verdade, o BPC e como ele funciona e até que ponto as pessoas elas serão prejudicadas caso essa regra mude daqui para frente? Olha, o BPC ele transformou o país. Ele é um programa assistencial que visa tirar as pessoas da miséria absoluta. Ele transformou o país. Tá bom? Hoje, você tem uma quantidade de idosos, por exemplo, recebendo um salário mínimo, que tirou essas pessoas da miserabilidade. Hoje, pelo menos, elas têm a comida e um aluguelzinho barato, mas tem
E antigamente não tinha direito a nada e a gente via aquela situação de caos social, de caos familiar, caos de Começou em que violência. ano, Perazzo? Como? Começou em que ano? Isso começou depois da Constituição Federal de 1988, foi quem deu o start para essa questão das políticas assistenciais. Agora, essa mudança vai vir e vai vir pesadíssima nesse quesito. Por exemplo, um dos requisitos vai ser que a renda da família não seja superior a R$98 mil. Isso é uma das críticas que eu venho a fazer. Por exemplo, eu já conheci o milionário já aqui de Pernambuco, que eu não vou dizer o nome, mas assim, eram de lojas que todo mundo já um dia entrou lá, que já chegou lá no escritório e disse, olha, quebrei e eu tenho que ficar no amparo. Você não contribuía? Eu disse, não contribuía. Porque na época que eu era milionário, eu achava que não ia quebrar, nunca quebrou. Então hoje essas pessoas, às vezes tem até um apartamento, mas não tem mais renda nenhuma. Então, com essa limitação do grupo familiar, que o patrimônio seja de R$98 mil, primeiro já vai tirar um monte de gente que era bem no passado, mas não é bem hoje, e aí tem até um apartamento que vale R$200 mil, teve um apartamento 200 mil, já não recebe o BPC. Fora a diminuição da idade de 65 para 60 anos, isso é bom em tese, mas aí eles vão baixar 60% do valor. Ao invés de você começar a receber um salário mínimo, você só recebe R$400. Bem, o nosso tempo chegou realmente ao final. Eu queria pedir desculpas aqui às pessoas que mandaram perguntas, né, colocaram aqui como é que está a sua situação, tentando buscar uma solução aqui nessa mesa e que não deu tempo. Mas assim, a orientação, eu penso que vocês vão concordar comigo, é que as pessoas procurem suas representações sindicais, procurem advogados, né, façam análise minuciosa de sua situação. Setor saber de recursos humanos dos órgãos. No setor de recursos humanos dos órgãos, como o Eugênio está colocando. Que já tem aplicativos que diz qual é a melhor regra. Na universidade mesmo, o pessoal já tem um programa lá que já orienta, tem né? a melhor regra para as pessoas. Ok, então fica aí a orientação. A gente agradece a participação de vocês, também a participação de você que nos acompanhou. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.